Pois é, como dizem, quando é para ser, não tem jeito mesmo. Era 1930, trilhando pela Bahia, Lampião procurava voltar a ter direito a usar a coroa aí de rei do cangaço, porque depois do que aconteceu lá em Mossoró, meados dos anos 20, em geral os cangaceiros estavam desmobilizados e o Lampião tentando se achar aí um pouco na Bahia. E ele cruza com uma baiana, nada mais certo. Seria Maria Gomes de Oliveira, também conhecida como Maria Bonita, que a princípio o pessoal não se sabe de onde saiu esse nome. Alguns dizem que nasceu somente depois que ela morreu através da imprensa, outros que era um apelido que os volantes colocaram, e outros ainda dizendo que simplesmente ela era conhecida assim como Dona Maria, dentro do cangaço e fora dele. Mas a princípio Maria Bonita pegou tanto que é muito difícil alguém acreditar aí e passar a usar de outra forma. E essa mocinha, que tinha 19 anos de idade, estava passando por um casamento complicado, outros dizem que até já tinha acabado, e já estava há meses ali convivendo com o Lampião, que, como todo bom cangaceiro, sabia dar atenção aos pobres quando assim interessava a ele. E olha que em 1930 ele estava precisando de muita ajuda. Resultado, Lampião pensou com ele, por que não quebrar com uma tradição que já dura décadas e décadas? Em que cangaceiro tem direito sim a um pouco aí de sentimento afável aí com o sexo oposto, mas elas que fiquem em certos locais, nunca nas trilhas. Ele puxou e Maria Bonita disse sim. Ela entra para o cangaço e depois dela, calcula-se aí que cerca de 70 mulheres fizeram a mesma coisa. Mas óbvio que o restante não tinha a idade e praticamente nem a vontade dela. Os relatos em geral são que ali, pela pré-adolescência, as meninas eram arrancadas de suas famílias, estupradas e as famílias ameaçadas pelos cangaceiros. Óbvio que depois vinham as volantes e também a vizinhança pegando no pé dos mesmos. Algumas nunca mais viram seus entes queridos e outras que conseguiram, os entes continuaram fugindo delas, mesmo já estando lá pelos anos 60. Mas o que vem ao caso aqui é que as mulheres tinham o que toda pessoa lá no Nordeste tinha naquela época, e boa parte infelizmente tem até hoje: falta de perspectiva de um futuro melhor. Elas eram criadas para trabalhar em casa e em fazendas. É óbvio que também caía nas mãos delas aí esses folhetins, né, tornando os cangaceiros aí super-heróis. Mas na minha opinião, passar pelo que elas passaram foi sim uma vida muito difícil, complicada e pesada. Lampião liquidava, ainda com a sua considerável força de rei do cangaço, com um dos lemas mais importantes: mulher deve ficar na cama. Já que muitos cangaceiros, como o Balão, diz que sim, depois que elas entraram para essas turmas aí de bandoleiros, todo o sistema acabou se modificando. Óbvio que não podiam as caminhadas serem tão longas. Os acampamentos geralmente eram perto de rios e riachos. Afinal, as mulheres sempre são melhores aí quando estão limpas. Sem falar que na hora do tiroteio, elas não eram feitas para enfrentar o perigo. A maioria ganhava apenas um revólver, uma arma de mão. Dadá, companheiro de Corisco, é uma das poucas que existe testemunho que chegou a pegar um fuzil e fazer um pouco mais à frente. E quase sempre tinha que ter 2, 3 cangaceiros para proteger as mesmas. Agora imagina os próprios companheiros, que não tinham menos condição ainda de estar se preocupando em enfrentar o inimigo. Que não precisa ir muito longe dizer, né, que fora os chefes, uma minoria dentro do bando tinha esse direito. Para a sorte de tantas e tantas jovens que foram poupadas aí
esse tipo aí de vida. Óbvio, elas tinham regalia. Elas podiam usar perfume, elas dançavam, elas bebiam, praticamente não trabalhavam, porque os homens acompanhavam já esse sistema de cuidar de si mesmos, não criavam os filhos, eles eram deixados, os bebês, quase sempre com pessoas de confiança ou simplesmente eram doados. Mas é claro que a carga sobre elas sempre acaba complicando. É um ambiente não somente de grande calor, mas também fazia muito frio, chovia, seca. Não eram poucas que praticamente tinham um filho e acabavam abortando 2, 3. Sem falar que pensando o que era das famílias delas, assim que adquiriam um pouco mais de condição, que a princípio até a adolescência, as coitadas praticamente não tinham nem noção ainda do que estava acontecendo no meio daquele inferno. Mas a adaptação tinha que ser feita, e grande parte se adaptou. Mas as famílias eram certas depois de uma certa idade que nunca mais seria a mesma coisa. Um ponto pouco mais interessante é que a carnificina, pode-se dizer, aquela judiaria mais voluntária, aquela busca mais torrencial de vingança, teve uma queda considerável, não deixou de existir. Mas com a presença das mulheres, os cangaceiros pensavam 2 vezes antes de se meter em uma encrenca, já que a presença delas direta deixou eles com aquela vontade de sempre estar também na presença delas. Quando chegava numa cidade e elas estavam no meio, era quase, eu digo quase, uma segurança para as outras mulheres de que não haveria agressão sexual, que foi o crime a princípio que mais despencou. E os homens, como eu já disse, paravam de ser provalecidos, tão irresponsáveis assim. Mas bandoleiro bom não vive sem uma crueldade de vez em quando. Mas a população agradeceu muito a presença delas. Falando um pouquinho aqui das companheiras mais famosas, que acabaram sendo aquelas, que anos 60 em diante começaram a dar muitas entrevistas. Uma delas não precisou disso, afinal era a rainha. Maria Bonita. Era 1930, com 19 aninhos e um casamento que não ia nem um pouco bem, ela começava a pensar seriamente em abandonar tudo e ir com Lampião, que há meses aí os dois já estavam passando por uma boa paquera. Até que um dia ela bate o pé e estou indo embora. Ela passa na casa da Mariquinha, que seria a ex-cunhada dela, para se despedir e fica sabendo que a mesma também estava indo embora para junto do cangaceiro Labareda. Posterior, a família dela, infelizmente, acaba sendo muito perseguida e aborrecida pelos volantes e saem da Bahia e vão para Alagoas. Ao lado de Lampião, ela teve, certo até hoje, uma filha. Em 32 nascia Expedita, que teve o rumo das outras. A mesa foi para junto de uma família que tinha cerca já de 11 crianças. A própria Expedita disse que não lembra direito dos pais. Era muito pequenininha quando viu eles aí 2 ou 3 vezes. Conta-se que ela deu à luz a mais 2 crianças, mas nenhuma delas conseguiu sobreviver. Também desconfia-se que nas filmagens do Benjamin, ali em 1937, que eu comento um pouco melhor lá na parte 2 do Lampião, o Rei do Cangaço, ela poderia estar esperando outro bebê, porque ela tinha uma barriga consideravelmente saliente, apesar do rosto estar magro. Uma coisa estranha também é que ela acabou sendo aí a primeira e praticamente a única companheira que foi porque quis, numa idade já, pode-se dizer, bem avançada. Que depois dela, a maioria foi sim sequestrada, violentada e afastada da família para sempre. Apelidos. Na vizinhança, ela era Maria Dea. Isso porque o nome da mãe dela era Dea. Dentro do bando, os cangaceiros a chamavam de Dona Maria. E quando ela não estava, ela era Maria do Capitão.
capitão porque o Lampião aí fez parte aí dos batalhões patrióticos, né? Lá em meados da década de 20, e acabou saindo aí dos mesmos, né? Já que era uma prestação de serviço temporária, né? Principalmente quando ele descobriu que os pecados dele não estavam perdoados e a patente de capitão era uma mentira. Mas a alcunha de capitão prosseguiu. Aliás, uma coisa que ficou verificada na filmagem lá de 37, né, é que o Benjamin viu que aos domingos era o dia que o pessoal dos cangaceiros menos trabalhava, com exceção de Maria Bonita, que ainda tinha mais 2 dias de folga naquela semana. Quase sempre era sábado e segunda, fazendo dito aí feriadão. Apelidos. Na vizinhança, pessoal, era Maria Dea. Isto porque a mãe dela se chamava Dea. Dentro dos bandos, ela era a Dona Maria. E na ausência, Maria do Capitão. Esse capitão era para o Capitão Virgulino, o Capitão Lampião, que em meados dos anos 20 ele fez parte aí dos batalhões patrióticos, né, que enfrentaram aí a coluna Prestes. Sim, Lampião vendeu seus serviços aí ao governo nacional, mas caiu fora quando soube que a patente não valia nada e os pecados dele e dos outros cangaceiros não seriam perdoados. Para os volantes, ela era Maria Bonita, que aliás apenas saiu o nome dela, Maria Bonita, popularizou de verdade depois que ela morreu através da imprensa. Sem falar que Lampião ainda tinha um apelido pessoal para a mesma. Chamava ela de Santinha. Pessoalmente eu estou achando que é muito nome para pouca rainha, né? Mas quem sou eu para questionar a força da história? Aos 27 anos, ela morre 28 de julho de 1938, ao lado do seu amado, na emboscada que ocorreu na grota de Angico. Serva da Silva Chagas, a Dadá, companheira de Corisco, o Diabo Loiro. A mesma nasceu em Pernambuco, mas acabou conhecendo o Corisco na Bahia. 1930, o Diabo Loiro aí não quis perder tempo e aproveitar aí a nova promoção de companheirismo aí feita pelo rei, e aos 13 anos violentou e sequestrou a Dadá. A mesma tinha um apelido, né, de Sussurrana, que é a princípio um animal que existe lá naquela região aí, consideravelmente esperto e um pouco ofensivo. Mas isso não quer dizer que ela não conheceu o verdadeiro inferno nos primeiros anos. Depois se adaptou e até disse que aprendeu a ler, escrever, muita coisa para sobreviver na mata, que as mulheres em geral desse ramo aprendiam aí dos companheiros, né? Trabalhava pouco, teve 7 filhos, mas todos ficaram na presença aí de pessoas aí de confiança dela. Mas sempre que podia, ela incentivava as mais jovens a se mandar daquela vida. Ela era mais uma que não teve querer, devido à situação familiar aí, que estava ameaçando até liquidar com toda a família dela. Só que as outras diziam a mesma coisa. Não dá, tia. Está arriscando matar a minha família inteira. Ficou 10 anos no cangaço. E acreditam muitos que ela sim aconselhava o Corisco. Não ao ponto de assumir o comando por ele ou mandar, como ela mesma se arroga aí em tantas entrevistas que começou a dar. Mas uma coisa é certa, essa teve um peso complicado. Mesmo quando, 25 de maio de 1940, o Corisco é morto pela volante de Zé Rufião, ela fica 2 anos presa. No decorrer desses 2 anos, passa por várias cirurgias e vai perdendo aos poucos a perna direita. Perna que levou um tiro de metralhadora e ficou com um sério dano, ao ponto de chegar até a cintura, quando não teve mais o que perder. Posterior, voltou sim a se casar. Na primeira oportunidade que teve, foi buscar os restos mortais do marido. Pegou a ossada do mesmo
e deixou sobre o guarda-roupa. E ficou lá por cerca de 4, 5 anos, até que, ali pelo início dos anos 70, ela pôde pegar de volta a cabeça e o braço do marido. Porque assim que ele teve o primeiro enterro em 1940, a exumação do corpo foi feita depois pelas autoridades, sem autorização da família. Motivo: levar a cabeça e o braço direito dele para junto aí das cabeças aí de alguns cangaceiros mortos na grota de Angico. E ficou lá no Instituto Nina Rodrigues da Bahia, por cerca de 30 anos também. Início dos anos 70, ela consegue essas duas partes aí para fazer o sepultamento, já que as outras cabeças também foram liberadas para isso, e ela pode enterrar aí o corisco inteiro. Claro que quando souberam que ela tinha o restante da ossada do mesmo sobre o guarda-roupa, foi mais um fato aterrador. Mesmo depois de 30 anos, o cangaço continuava deixando as pessoas boquiabertas. Ela voltou a se casar e constituir família. Faleceu em 94, aos 72 anos, na Bahia, onde fincou o pé e passou a ter uma nova vida. Dada também é considerada a única mulher que foi vista por volantes manuseando um fuzil em um confronto, já que a maioria das outras mulheres ganhava apenas um revólver e não eram muito incentivadas a entrar em combate. Hilda Ribeiro de Souza nasceu em Sergipe. Aos 14 anos de idade, foi pega aí pelo cangaceiro Zé Sereno em 1936, tomando o mesmo rumo das outras. Foi rebatizada depois como Sila. A mesma faz o que praticamente todas fazem: reclama muito da vida difícil, complicada e ter sido afastada da família. Mas, por algum motivo, esse cangaço é uma coisa que entra no sangue e não sai mais. Tanto que, posterior, os dois que estavam lá, na emboscada que matou o Lampião lá na grota de Angico, conseguiram sobreviver. E ela ficou com Zé Sereno até ele morrer em 1981. E olha que ela ficou no cangaço, pode-se dizer, por cerca aí de 1 ano e meio. Antes dos 16 anos de idade, ela e o Zé Sereno já estavam conseguindo aí viver fora daquele sertão, daquela vida. Ela morreu em São Paulo, 15 de fevereiro de 2005, com 80 anos de idade. Infelizmente, essa, como a Dada, eu tenho visto aí muitos eventos aí, como o evento Cariri de 2009, em que os historiadores taxam as duas aí de grandes mentirosas, porque anos 70 em diante começaram a engrenar uma sequência de entrevistas e uma começou a desmentir a outra, se não foi se ejactando coisas para elas que de fato não foram. Claro que elas não sabiam, que no futuro haveriam aí historiadores aí que chegam a ter 40, 50 anos e uma internet aí para as pessoas buscarem informação. Mas é óbvio, se divide de fato entre todos os depoimentos das mulheres, as grandes dificuldades e tristezas, mas também elas ficaram boquiabertas que com o decorrer do tempo se adaptaram àquela vida. Apesar de que, sempre é bom frisar, a maioria só se separou do companheiro do cangaço, mesmo depois do cangaço ter sido banido, só quando eles morreram. Infelizmente não havia nessa época aí, a Maria da Penha, que teria um bocado de trabalho. Afinal, o preço que pagavam por desobediência e principalmente por traição chegava até a morte. Mulheres do cangaço podem não ter feito nenhum feito de verdade dentro dele, mas que elas estiveram lá, e foram contagiadas pelo mesmo. Esse vídeo acaba por aqui. Obrigado, inscreva-se, compartilhe, junte-se à família e vamos seguir juntos.